Pois. Pois, para mim é um grande prazer participar deste evento, que é um evento alusivo a mais um aniversário do Oscote, o 18º aniversário, salvo erro, e eu queria, antes de mais, começar por cumprimentar a professora Jorge Bacelar Gouveia, que é o presidente do Oscote, por quem tenho a maior das considerações, a vice-presidente, a professora Dalila Araújo, por quem tem igualmente muita consideração, e depois os Founding Fathers do Oscote, o que é importante referir nesta data, particularmente interessante, que é o 18º aniversário, que diz respeito ao 18º aniversário do Oscote, que são o Dr. Rui Pereira e o professor José Manuel Andes. Ambos tiveram um papel particularmente importante, quer na criação, quer depois no desenvolvimento da atividade do Oscote. O Oscote desempenhou um papel muito importante na sociedade portuguesa, com tomadas de posição públicas sobre questões de interesse nacional, com a realização de um curso de mestrado na Universidade Nova de Lisboa, e aí o papel do professor Jorge Bacelar Gouveia foi particularmente relevante, e depois com a publicação de artigos na revista de Segurança e Defesa, em que o professor José Manuel Anos teve um papel importante, porque foi o diretor dessa mesma revista, foi e é ainda hoje em dia, e também o editor, o Dr. Paulo Noguês, teve um papel que nós não podemos deixar de realçar. E depois com a publicação de vários livros sobre defesa e segurança, e eu próprio também coordenei dois desses livros. E quais são as áreas principais de intervenção do Oscote? Áreas de debate, de discussão, em que realmente o Oscote tem vindo a intervir significativamente. Primeiro, uma área que me é muito querida, que é a área da segurança humana, que tem que ver com o conhecimento interdisciplinar, que tem que ver com a segurança da defesa, a segurança na saúde, a segurança num rendimento mínimo, a segurança na velhice, a segurança, digamos, no acesso à educação, a segurança ambiental, enfim, a segurança também em termos, a segurança física dos próprios cidadãos, e que, de alguma forma, está ligada a um novo conceito de Estado de Providência. Essa é uma primeira área muito importante em que o Oscote tem vindo a intervir. Outra área de discussão muito importante tem que ver com áreas ligadas não só às alterações climáticas, que também têm que ver com a segurança humana, como já tive a ocasião de dizer, com a interrupção das cadeias de valor, com a transição digital, com o risco pandémico, que é algo que é particularmente atual, pelas razões do conhecimento geral, com o tráfico de pessoas, e muito em particular, realmente, com a cibersegurança, que é uma área também especializada, digamos assim, da defesa e da segurança. E depois, finalmente, temos as áreas convencionais, porque as áreas convencionais hoje em dia ainda continuam a ser muito importantes. As ameaças convencionais existem hoje em dia. Podemos ter em conta ameaças convencionais importantes dos tempos de hoje, como acontece na Ucrânia, como acontece realmente em Taiwan, e aí há realmente aquilo que eu gosto de designar de iminência conflitual de âmbito regional alargado. É o que se passa relativamente a essas situações concretas que eu acabei de referir. Depois, realmente, relacionando ainda com as ameaças convencionais, é muito importante analisar a função reação previsional. A função reação previsional do nosso adversário, do nosso inimigo, ou realmente da entidade criminosa, digamos assim. Isso é particularmente relevante. E depois a importância também da opinião pública, e isso prende-se também com as chamadas políticas de comunicação.
A ligação à opinião pública passa também pela importância das políticas de comunicação. E depois temos a considerar uma outra preocupação que deve estar sempre presente nos nossos espíritos, que é a minimização dos mecanismos de dependência e, portanto, a maximização dos graus de liberdade, o que na economia os economistas temos por hábito designar de opções reais. E isso é muito importante. Por exemplo, a dependência energética em relação a outros países e, portanto, a necessidade de evitar esses mecanismos de dependência excessiva, afirmando, portanto, o maior número possível de graus de liberdade das comunidades, e depois a análise, digamos assim, da correlação de forças, garantindo, na medida do possível, a estabilidade nas comunidades a que nós pertencemos. E isso, no caso português, para terminar, porque a minha intenção é fazer uma pequena intervenção apenas alusiva às questões que se prendem com o objetivo da atividade a desenvolver realmente pelo OSCOT, e alusiva também ao 18º aniversário do OSCOT, nós pensando em Portugal, no caso português, e pensando realmente na estabilidade, é importante, hoje em dia, no atual quadro internacional, com o problema da Ucrânia, com o problema de Taiwan, com o problema da Europa, a necessidade de repensar o futuro da Europa, é importante que haja um bloco hegemónico de poder em Portugal, que permita um efetivo alinhamento com os nossos principais parceiros internacionais, não tendo que se correr o risco de fazer alguma concessão a parceiros da ocasião, parceiros do governo ou de governação da ocasião, que não tenham realmente a mesma posição em relação à política internacional. E a existência de um bloco hegemónico de poder realmente do nosso país que garanta um alinhamento com os nossos principais parceiros realmente da política externa é algo particularmente relevante e é uma situação que nós podemos considerar como favorável em termos de análise da correlação de forças. E era o que eu tinha para dizer, felicitando mais uma vez todos os membros do OSCOT pelo 18º aniversário de uma instituição importante e que tem prestado um serviço público ao país. Um serviço público, realmente à comunidade, portanto, e também ao nosso querido país. Muito obrigado.